Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito da biodisponibilidade dos alimentos. Esse é um conceito bem importante na nutrição, inclusive é um conceito que eu já trouxe, aprendi realmente a ler durante a universidade. Então é um assunto, um vídeo bem interessante, inclusive aí para os estudantes de nutrição, enfim, para a galera da nutrição, como eu chamo. Ou se você não é da área, mas se interessa pelos assuntos de nutrição, que gosta de aprender, né? Então assista aí, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. E, é claro, quem não me conhecia, como eu sou nutricionista, se inscreve aí, ative as notificações para você acompanhar sempre dicas legais que eu sempre posto por aqui. Bom, hoje eu trago esse conceito porque a gente come, um alimento pensando, primeiramente, tem gente que come porque, tô com fome e quero comer alguma coisa, então já não é tão bacana. Agora, tem gente que já começa a ganhar uma consciência de que, olha, eu vou comer isso porque eu sei que esse alimento, sei lá, essa fruta, tem fibra, você vai ajudar no meu intestino. Então essa consciência é importante de você consumir um alimento entendendo que esse alimento contém algo que você vai absorver e vai aproveitar para o seu organismo de alguma forma. Raciocínio maravilhoso. Mas aí entra além agora com esse conceito de biodisponibilidade, que refere-se ao fato de que aquele nutriente nem sempre vai ser plenamente absorvido. Não significa que tal alimento, por ser fonte de tal nutriente, você plenamente absorve aquele nutriente. E aí é que entra a biodisponibilidade, que é quanto à capacidade do organismo em absorver aquele nutriente. Se quiser, anota aí. Biodisponibilidade de um nutriente refere-se à capacidade daquele organismo em absorver aquele nutriente. Na verdade, a biodisponibilidade de um nutriente, ela é geral. Então, por exemplo, já é sabido que aquele nutriente daquele alimento não é tão bem absorvido. Então, é uma regra que valeria para todo mundo. Mas, vou dar um exemplo, o cálcio do leite de vaca. Quem aí nunca ouviu falar que o leite de vaca é fonte de cálcio? Acho que todo mundo, E realmente é verdade. Então, ele tem uma quantidade de cálcio muito boa, o leite de vaca e os seus derivados, Mas, apesar de ser grande em quantidade, não é tão bem absorvido. É diferente. Tá? O cálcio vindo do leite de vaca, o organismo não aproveita, não absorve tão bem. Diferente de cálcio proveniente de vegetais, como o brócolis, como o couve, que tem pequena quantidade de cálcio, porém a biodisponibilidade é maior. Percebeu a diferença? Cálcio do leite de vaca versus vegetais fontes de cálcio. O leite de vaca tem maior quantidade. Os vegetais, fontes de cálcio, têm menor quantidade de cálcio. Mas em relação à biodisponibilidade, os vegetais tendem a ter uma maior biodisponibilidade do que o leite de vaca em relação ao cálcio. Entende? Então, não é sobre ser melhor, pior, é sobre entender que existem essas diferenças. E que não adianta, nesse caso, se empanturrar de leite de vaca achando que você vai ter ossos fortes, porque essa regra não é diretamente proporcional, quanto mais eu consumo leite de vaca, mais garantido eu estou contra a osteoporose, contra ossos fracos mais à frente, que seja. Então não é bem assim, até porque o cálcio precisa de outros nutrientes para poder de fato entrar no osso, enfim, então tem outros fatores, mas basicamente é isso. Então aí no caso é uma biodisponibilidade que já é sabido, na literatura mesmo, já está descrito isso, então isso já é sabido. É uma regra geral aí. Mas existem aí questões que possam ser individuais, que podem interferir na biodisponibilidade. Então, por exemplo, eu consumo ali uma alimentação, uma refeição que tem carotenoides. Eu já tenho uma noção de como é que funciona a absorção dos carotenoides, que eu preciso ter, de repente, ali, ao mesmo tempo, ali, uma fonte boa de gordura para ajudar na absorção daquele carotenoide. Então, ok. Só que aí, isso é geral, o carotenoide ele funciona melhor quando ele tem uma fonte de gordura para ele ser melhor absorvido. É uma regra geral. Só que aquela pessoa, ela coincidentemente, naquela mesma refeição, consumiu algo com muita fibra. Sei lá, algum tipo de fibra que acelerou o peristaltismo, o trânsito intestinal, acelerou. Então, nesse caso, a pessoa, apesar daquele carotenoide ali ter uma possibilidade de poder ser absorvido bem pelo organismo,
mas a pessoa acrescentou, sei lá, um suplemento de fibra na hora errado, porque está fazendo uso por conta própria, né? Está se auto-suplementando, aí consumiu uma fibra na mesma hora, na mesma refeição, e aí aquela fibra ali junto com o carotenoide atrapalhou a absorção daquele carotenoide. Então você diminuiu a biodisponibilidade daquele carotenoide. Então às vezes aquele carotenoide teria uma boa biodisponibilidade, estava tudo certo. Tinha gordura, ia ser bem absorvido. Uma boa biodisponibilidade. Só que calhou que a pessoa, por conta própria, resolveu usar um suplemento na mesma hora, não sabia dessas interações, né? Interações nutriente. E aí aquela fibra daquele suplemento na mesma refeição fez com que a biodisponibilidade do carotenoide diminuísse. Ou seja, fez com que você diminuísse a absorção do carotenoide. Então você atrapalhou a absorção, o aproveitamento daquele carotenoide. Então isso é muito importante, né, na nutrição. Claro que aí fica a dica, né? Para vocês terem acompanhamento com o nutricionista, esse é o ideal, justamente por nuances como essa. Muita gente pensa, né, nessas questões assim de que, pra quê, né, nutricionista? Quem que não sabe que, como eu falei, né, que leite de vaca tem cálcio? Todo mundo sabe, né, mas será que todo mundo sabe que a biodisponibilidade do cálcio do leite de vaca não é tão boa, que você não aproveita tão bem assim? Então, por exemplo, eu posso... Vou dar um exemplo. O ferro do feijão. Todo mundo também já deve ter ouvido falar que o feijão é fonte de ferro, e é verdade. Só que quando você, na mesma refeição ali, por exemplo, num almoço, né, consumiu o feijão, pouco tempo antes ou pouco tempo depois, você consome um suco de laranja que tem vitamina C. Aquela vitamina C melhora a absorção do ferro do feijão. Porque o ferro do feijão, ele é de uma característica, né, na literatura chamada de ferro não M, que é um ferro que não é tão bem absorvido. Então tem uma biodisponibilidade mais baixa, né, um menor aproveitamento do que se fosse um ferro de origem animal. Mas aí, nesse caso, você pode melhorar a biodisponibilidade desse ferro não M do feijão quando você associa com a vitamina C. Ou seja, gente, interação nutriente-nutriente. A gente pode melhorar a biodisponibilidade juntando um alimento com outro, um nutriente com outro, ou a gente pode piorar essa biodisponibilidade quando a gente junta, às vezes, um alimento junto com outro, um nutriente junto com outro. Tem nutrientes que eles competem entre si, então às vezes quando você consome uma refeição muito rica em tal nutriente, não é tão interessante você consumir aquele outro nutriente naquele mesmo horário, aquele suplemento naquele mesmo horário, porque você atrapalha a absorção do outro. Então tudo isso se chama interação nutriente-nutriente, que aí você vai interferir na biodisponibilidade. Você pode melhorar ou diminuir a biodisponibilidade, como eu já expliquei. Por exemplo, um outro exemplo aí, o tomate. O tomate é fonte de licopeno, que é um carotenoide, né? Então eu estou juntando aí assuntos para vocês entenderem. Então, o licopeno é um carotenoide e o tomate é fonte. Maravilha! Mas já se sabe que é melhor você, às vezes, fazer um tomate ali que sofre uma cocção. Por exemplo, um extrato de tomate, um molho de tomate que você esquenta, aquela fervura ali, aquele calor, faz com que aquele licopeno tenha uma maior biodisponibilidade quando comparado ao licopeno que está presente no tomate cru. Não que o tomate cru agora não deva mais ter o seu valor, não deva ser consumido na forma crua. Não tem nada a ver. Mas se eu estou pensando em otimizar o aproveitamento do licopeno especificamente, talvez seja melhor consumir com uma leve cocção que seja, porque também tem aquilo, né? Equilíbrio. Quando você esquenta demais também, você pode acabar degradando esses carotenoides ali. Então, não é para esquentar demais, mas também você esquentando já melhora. Entende? Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo. E os exemplos que eu trouxe aqui, do licopeno, do tomate, do carotenoide junto com fibra, cálcio, são só alguns exemplos, né? Na nutrição existe uma gama de nutrientes, uma gama de interações, de possibilidades da gente entender como é vasto tudo isso, mas aqui acho que com esses exemplos já deu para entender a importância do entendimento do conceito da biodisponibilidade na nutrição. E se inscreveu, compartilhou, curtiu? Se quiser, comente aí se você gostou do vídeo também para que eu saiba. E eu vou ficando por aqui. Aqui embaixo na descrição tem o link do meu curso online, onde você pode lá aprender muito mais também junto comigo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.